Olá, meninos dos sétimos anos, A, B, C e D, professora de História, Cliciane. Eu estou gravando aqui para vocês um vídeo com a correção da nossa atividade sobre absolutismo. Espero que vocês façam atividades, tá? Cooperem, façam leitura do livro, poste as atividades na plataforma. Quem não pode, busca na escola, resolve a atividade e devolve na escola, ok? Assistam ao vídeo, as correções direitinho para vocês poderem assimilarem bem o conteúdo. Olá, alunos dos sétimos anos, A, B, C e D. Passando para vocês aqui esse pequeno vídeo sobre a correção das atividades relacionadas ao Estado absolutista. O Estado absolutista, que é a figura do rei, ele vai estar surgindo aí especificamente já no fim do feudalismo. Lembram que o semestre passado estudamos muito o feudalismo? Então o feudalismo ele vai entrar em decadência e vai surgir aí a figura de um rei, tá? Ele andava todo enfeitado, conforme na foto aí, bem bonito, usavam perucas, tá? E vai ser em torno aí do século XV, no ano de 1401 em diante. A figura desse rei vai ser muito importante para a população de algumas regiões da Europa, porque ele vai unificar o Estado, as leis, as moedas e vai facilitar a vida para muitos comerciantes, para muitos donos de feudos, certo? Vamos para a primeira pergunta. Quais motivos levaram a burguesia a apoiar a centralização do poder nas mãos de um rei? Então, como na época do feudalismo era muito difícil para eles transportarem os alimentos, né, os produtos da agricultura, eles tinham que passar de um feudo para outro, eles tinham que passar dentro dos feudos, então eles pagavam muitos impostos. Então, o que vai fazer eles estarem apoiando, a burguesia está apoiando a figura de um rei, era a dificuldade com o transporte dessas mercadorias de uma cidade para outra, que obrigava os comerciantes a cruzar vários feudos e pagar impostos a cada um deles, pois cada feudo estava sob a autoridade de um senhor, lembram que era o senhor feudal? E eles que estipulavam as suas próprias leis, o valor de cada imposto. Então, acabava saindo muito caro, né, para o comerciante, ele acabava perdendo muito. Na pergunta número 2, nós vamos ter aí o poder centralizado nas mãos de um rei traria quais benefícios aos burgueses? Então, lá na página 56, vocês vão estar encontrando essas três primeiras perguntas. Então, os reis, eles poderiam unificar a moeda, as leis e os impostos e estabelecer um sistema de pesos e medidas único, facilitando as trocas de mercadorias, né, as trocas comerciais. E logo, esses comerciantes, né, esses burgueses ali, que estavam, eles eram camponeses, estavam ascendendo na classe da burguesia, eles vão ter aí uma facilidade, né, nessas trocas comerciais, vai deixar de onerar muito esses produtos, ok? A pergunta número 3. Além dos burgueses, quem mais apoiou os monarcas? Então, quem mais apoiou os monarcas foram os nobres, os nobres aristocratas. Esses aristocratas, eles faziam parte das famílias, muitas vezes dos reis ali, tá? E eles apoiaram porque eles iam lucrar muito com esse novo sistema de governo. Número 4, descreva as realizações dos reis na formação dos estados modernos. Então, realizações, o que os reis fizeram, o que eles contribuíram, o que eles melhoraram durante o seu reinado. Então, os reis, eles criaram leis, impostos e moedas de circulação nacional, passaram a fiscalizar as estradas e construíram uma burocracia formada por funcionários administrativos encarregados de fazer valer as decisões do soberano e de todo o reino. Então, foram os reis que criaram esse sistema administrativo que nós temos hoje, tá? Toda essa burocracia foram os reis que criaram, porque mesmo no feudalismo, já existia uma burocracia, ela não era tão organizada quando ela foi organizada durante o período dos reis.
Pergunta número 5, era para vocês completarem. Então, vocês tinham que ir lá na página 57 fazer a leitura e completarem. As crises econômicas, a baixa produção de alimentos, a fome e as guerras que atingiram algumas regiões da Europa também contribuíram para a centralização monárquica, que era considerada uma forma de combater esses problemas e assegurar a estabilidade. Então, não foi só os problemas ali financeiros, né? As crises, né? A falta de alimento, né? As guerras também fortaleceu esse poder, porque o rei, ele tinha ali a competência de estar administrando, e ele, junto com todos os seus funcionários, eles traziam soluções para a população. A número 6. Thomas Hobbes foi um filósofo francês que defendia a ideia de que a natureza humana era desde sempre má e egoísta. Escreveu sua principal obra afirmando que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos. Qual das obras abaixo corresponde a essa discussão? Então, vocês precisavam, né, lá na página 59, fazer a leitura dos teóricos do absolutismo. Os teóricos eram cientistas, né, que liam e escreviam livros sobre a forma de administrar dos reis. E através dessas leituras, eles chegavam a algumas conclusões. E muitos escreveram livros, né? Fora esses dois autores que eu coloquei para vocês aí, a gente ainda vai ter aí o autor do Pequeno Príncipe ainda, que eu não coloquei para vocês, que o livro não trouxe, mas ele é muito famoso também, certo? Então aí vai ser a obra de Leviatã. Leviatã, ele dizia que o rei, ele tinha o poder de limitar a liberdade individual de cada indivíduo, e limitando essa liberdade, ele ia impedir a guerra entre todos e contra todos. A número 7 era sobre outro defensor aí do absolutismo, só que Jacques Rousseau, ele defendia o absolutismo através da religião. Como ele era um bispo e teólogo, ele escreveu o seu livro chamado A Política em cima das obras bíblicas. Então ele dizia que ele defendia a ideia de que o direito do rei, ele era um direito divino, segundo o qual todo o poder soberano expressava da vontade de Deus. Então, ele estava ali representando a vontade de Deus e ele não poderia ser questionado, tá? O poder do rei para Jacques Rousseau era ilimitado. Foi isso que ele defendeu em sua obra chamada Política. Era isso que eu tinha para vocês, tá? Lembrando a vocês que vocês podem fazer uso do livro de vocês, certo? No livro de vocês tem tudo, tem imagens bem coloridas que vocês podem estar utilizando para vocês poderem assimilar mais esses conteúdos. Até a próxima, foi um prazer estar com vocês nesse momento.